Neste momento, eu quero vos trazer uma breve reflexão com respeito ao conflito que passou a existir entre a igreja que estava em Jerusalém, composta pelos judeus, e a igreja dos gentios, pelo qual o apóstolo São Paulo foi apóstolo. Então, um grande problema começou a existir com respeito à igreja que estava em Jerusalém e a igreja entre os gentios. Primeiramente, nós sabemos que a salvação era para todos, porque todos pecaram e separados ficaram da presença gloriosa de Deus. E nós já vemos esta afirmação, esta verdade, quando o evangelho foi anunciado a Abraão. O apóstolo São Paulo foi bem claro quando ele nos afirma em sua carta aos Gálatas, capítulo 3, o versículo de número 8, quando ele nos diz: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé o gentio, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ora, Deus já previa que a salvação também seria para os gentios, né? Não somente para Abraão, para os judeus, melhor dizendo. Por que realmente a salvação veio primeiro através da nação israelita? Porque Deus quis separar um povo para que o seu propósito eterno fosse revelado através deste povo. Como nós bem sabemos, foi a nação israelitas. Deus separou esse povo para revelar através dele o seu propósito eterno. E assim aconteceu, né? A ponto de a Bíblia dizer que Jesus veio para o que era seus, que tinha por obrigação da nação realmente israelita aceitar Jesus Cristo como Salvador e ser propagador, né, desse evangelho, das boas novas, sair para as demais nações pregando este evangelho. Mas Israel falhou, né, não aceitou Jesus Cristo como Salvador do mundo. Por isso que a Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não receberam, não aceitaram, mas a todos quanto aceitaram, deram direitos, né, o poder de se tornarem filhos de Deus, que são gentio e judeu. Então, como Israel não aceitou Jesus como o Salvador do mundo, agora o Senhor teve que inaugurar a sua igreja, né? E ele edificou a sua igreja quando ele perguntou à multidão que seguia, aos seus apóstolos, que diz os homens ser, o Filho do Homem se referindo a ele mesmo. E uns diziam: tu é Elias, tu és João Batista ou qualquer um dos apóstolos. Mas Pedro, tomando a palavra, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, o fragmento de pedra, né? Isso no grego é um trocadinho de palavra aí, né? Tu és Petro, fragmento de pedra. Isso Petra, é rocha, que se refere à própria pessoa de Jesus. Edifico a minha igreja. Então a igreja de Cristo não está edificada sobre Pedro, mas está edificada sobre Jesus. Ele é a pedra principal, né? Que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto. Paulo diz: Jesus Cristo é o fundamento, é a base da sua igreja. E assegurou que as portas do inferno não iriam prevalecer contra ela. Então começou a existir esse conflito entre a igreja que estava em Jerusalém e a igreja
do gentio e tinha que ser resolvido esse problema. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, né, que tem por epígrafe a questão acerca do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então houve um concílio ali em Jerusalém. Paulo subiu a Jerusalém para resolver este problema, né, que estava acontecendo quando a luz cristã de Jerusalém, alguns porém da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram dizendo que era mister circuncidá-lo e mandar-lhe que guardasse a lei de Moisés. Então esta imposição foram feita, que o gentio tinha que circuncidar, né, e obedecer a toda a lei de Moisés. Nós sabemos, primeiramente aqui, vamos falar com respeito à lei dos 10 mandamentos. Que fique bem claro aqui que a lei dos 10 mandamentos não veio para salvar o homem, veio para mostrar a realidade do pecado. Paulo deixa bem claro isso, que ele não conhecia pecado até quando ele tomou conhecimento da lei, né? Então, tomando conhecimento da lei, então o pecado começou realmente a ser real, né? Ele começou a ter certeza o que era pecado, porque a lei diz, então o pecado matou, ele era inocente até o presente momento. Mas a lei veio para mostrar a realidade do pecado na vida do homem. A lei não veio para salvar o homem. Se realmente a lei foi um meio pelo qual Deus deu ao seu povo para salvá-lo, logo não havia necessidade de Jesus Cristo vir a este mundo para salvar o homem. A lei já apontava, né, para um Salvador. Já dizia que o homem precisava de um Salvador para condená-lo da maldição da lei. Porque o descumprimento da lei de Deus trazia de imediato a maldição. Então, todos estavam debaixo da maldição da lei. Então, nós vemos que a lei está de pé, a lei é espiritual, a lei é moral, mas o papel da lei não é salvar o ser humano de maneira alguma, é mostrar que todos estão debaixo de maldição. Então esse problema estava acontecendo entre a igreja que estava em Jerusalém e a igreja dos gentios. Então foram a Jerusalém e chegaram à conclusão. Pedro tomando a palavra, né? E ele disse da seguinte maneira, né? E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse: varões, irmão, bem sabei que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que o gentio ouvisse da minha boca a palavra do evangelho e cresce. Foi naquela parte quando Cornélio, o centurião, né, que era um gentio, né, que ele dava esmola, orava ao Senhor, mas ele não seria justificado pelas suas obras de maneira alguma, né? Então Deus quis revelar, né, e conscientizar a Cornélio que a salvação é através dos méritos de Cristo Jesus, e era gentio. Pedro era judeu. Então Deus preparou logo Pedro para que ele fosse pregar o evangelho na casa de Cornélio, que era o gentio, quando numa visão ele viu um lençol que descia do céu, né? A presença dele, né? E via todos os animais, quadrúpedes, porque pela lei, e quero falar também com respeito aqui, os animais que, segundo a lei, os judeus não poderiam comer de maneira alguma, era como fosse imundo, né? E por 3 vezes aquele lençol desceu à presença dele, e eu vi uma voz que dizia: mata e come. E Pedro disse: jamais coisa imunda entrou em minha boca. E a voz disse: não chame imundo aquilo que Deus santificou, purificou. É claro que aí estava se referindo ao gentio, não os alimentos propriamente dito. Nós iremos também ver com respeito aos alimentos. Eu vou logo antecipando que Paulo escrevendo também a Timóteo, capítulo de número 4 também, ele diz que na época também existia com respeito aos alimentos alguém proibindo, né, que não comesse determinado alimentos. Nós vemos isso no 1 Timóteo capítulo 4, né, a começar do
versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para que comesse, e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graça, porque toda criatura, ou seja, toda coisa criada por Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, estava vendo também esse problema com respeito a determinado alimento que, segundo a lei, não poderia comer. Então, Paulo estava proibindo, né, que comesses esses alimentos. Então, Paulo chegou a dizer que todas as coisas foram criadas por Deus. Deus criou todos os alimentos, realmente. Então, chegou a dizer também, dá a entender, neste versículo também aqui, que passou a ter uma conotação diferente do Antigo Testamento. Pode alguém dizer assim, Deus muda a sua palavra? Não, Deus não muda a sua palavra. Mas nós sabemos que no Antigo Testamento, determinadas coisas tinham que ser aceitas, tinham que obedecer. No Novo Testamento mudou, né? Nós vemos, segundo a lei de Moisés, né, os homossexuais, né, deveriam ser apedrejados, né, se eles deitassem com um homem como se fosse uma mulher ou com um animal. Hoje, no Novo Testamento, não se deve apedrejar de maneira alguma. Uma mulher que fosse apanhada em ato de adultério também deveria ser apedrejada. E por que também não dizer em determinados alimentos que eram proibidos? Pode alguém dizer, mas fazia bem à saúde do seu povo. Mas no Novo Testamento, a Bíblia diz que pela palavra de Deus e pela oração são também santificados. E está se referindo de alimento, não de pessoas, né? Na lei, quando Pedro foi na casa de Cornélio, realmente estava recebendo os gentios e os judeus. Já que quando Paulo está falando aqui em Timóteo, né, capítulo 4 e versículo 6 aqui, ele está se referindo que a pessoa estava proibindo a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura, toda coisa que foram criada por Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado, ou seja, era impuro, mas através da oração, da palavra de Deus, aquilo é santificado. Então estava havendo esse problema na igreja que estava em Jerusalém, e a igreja do gentio. Então nós sabemos que a igreja de Cristo, o meio pelo qual ela seria dirigida, seria diferente daquele método pelo qual os judeus seguiam a Deus. Existia a lei que eram para os judeus. As leis cerimoniais, nós sabemos que foi abolida, né? A lei dos dias, guardava dias, né? Tem os sábados que eles guardavam também. E quero deixar bem claro também aqui, com respeito ao sábado, né? Que ainda não tem igreja, tem líderes que condicionam a salvação à observância dos sábados, no sentido das pessoas cumprir, né? E se não cumprir, estarão salvos. Jamais, ninguém nunca cumpriu os 10 mandamentos e jamais irá cumprir os 10 mandamentos. Nós vemos bem claro isso, como Paulo também falou aos Gálatas, capítulo 3 e versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Ou seja, todos aqueles que querem se justificar segundo as obras da lei, segundo a lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. E nós sabemos que ninguém cumpre toda a lei de Deus, sempre tropeça em igual índice. Se tal homem cumprir toda a lei de Deus, então ele será perfeito. Mas não houve e não haverá.
E o 11 diz, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. É pela graça, é pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é pelo perdão que vem através de Jesus Cristo para os transgressores da lei. O 12, ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Jesus Cristo se fez maldito, tomando os nossos pecados na cruz do Calvário e nos trazendo a eterna salvação. Então, o que acontece? Então, naquele concílio em Jerusalém, chegou à conclusão, é claro, o Espírito Santo de Deus atuou usando o próprio apóstolo São Paulo para dar uma decisão, um veredito. E no versículo 8 ele diz, e Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. Isto foi na casa de Cornélio. Então estava uma prova que os gentios foram aceitos por Deus, foram salvos também, porque o Espírito Santo de Deus veio sobre ele e começou realmente a profetizar e a glorificar, que foi um sinal que aconteceu entre eles, né? Então ele disse, e não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações. Então, qual foi a observância, a condição que o apóstolo São Pedro impôs ali àquela igreja, a igreja do gentio? Foi da seguinte, então nós vemos nos versículos todinho, então ele chegou à conclusão da seguinte maneira, que não pudesse colocar um fardo pesado para os gentios que estavam sendo salvos. No entanto, ele colocou essa observação no versículo 29 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Aí ele chega assim, e que vos obstenhais das coisas... Não, vamos ler o 27. E enviaram, portanto, a Judas e a Silas também, que fossem para a igreja, né, do gentio com Paulo, né? E enviamos, portanto, Judas mandou uma carta, além da carta, ele mandou essas duas pessoas, né? Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo que está registrado na carta. Na verdade, pareceu bem, isso é Pedro falando, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor, mas encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos obstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação, e dessas coisas fazei bem e vos guardei bem vós vá. Então aqui nós vemos a condição que foi imposta aos cristãos gentio. Comete, pareceu bem, o Espírito Santo te deu, é claro, que o Espírito Santo orientou ele, que que abstenhasse das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação, todas as espécies de prostituição, né? De relações sexuais. Então, somente isso pareceu bem ao imposto. Quer dizer, os cristãos, gentio, não está mais sujeito de maneira alguma aquele ritual que era dos judeus antes dele ser cristão. Porque quando eles passaram a ser cristão, então eles não estavam mais sujeitos às leis cerimoniais, né? Às leis sacrificiais e também até as leis dietéticas também passaram a ter outra visão, porque pela oração e pela palavra de Deus, aquilo que era impuro no Antigo Testamento passaram a ter também santificado. Então hoje ainda existe igreja, líderes religiosos que querem judaizar também os cristãos, né? A igreja cristã, e submeta também a essas práticas, né? Condicionando a salvação dessas pessoas. Então, eu quero falar aqui com respeito ao sábado,
que é muito batido, que é muito propagado por certa igreja, que condiciona a salvação, né? A guarda do sábado e a guarda dos 10 mandamentos, né? Como meio de salvação. Fica bem claro que eu ouvi, né, eles falarem em uma das suas mensagens que o selo, né, do cristão é a guarda dos 10 mandamentos, exclusivamente o sábado. Aqueles que não guardam o sábado, que não estão salvos. Que nós sabemos que o selo, a garantia para a igreja, para os salvos, é a presença do Espírito Santo de Deus, né? Efésios 4:30. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus, pelo qual foste selado. Aqui não é batismo, como muitos dizem, selado, né? Vocês passaram a ser propriedade, foram marcados para o dia da redenção, do arrebatamento da igreja, quando nós iremos ter um corpo incorruptível e imortal. Então eles condicionam, né, a salvação, a guarda, né, dos 10 mandamentos, né, que sejam perfeitos, né, que eles só serão perfeitos se guardar, cumprir, não guardam-se de guardar. Certo? Nós, o 10 mandamentos é para a igreja, para todas as épocas, mostrando as leis morais de Deus. Com respeito ao sábado, que ele dá uma grande ênfase ao sábado, nós sabemos que o sábado, a palavra sábado, significa descanso. E está bem claro isso em Êxodo, os 10 mandamentos ali, que está escrito, capítulo 20, versículo 8 e 9, que Deus, quando diz assim, lembrarai do sábado, né? 6 dias trabalharás. Está bem claro, 6 dias trabalharás. Então nós vemos que aí é um princípio, 6 dias trabalharás. Ou seja, isso aí não significa que foi ali um calendário cronológico, né? Nós sabemos que não existia calendário cronológico em Gênesis, quando Deus concluiu a obra da criação no sétimo dia, santificou. Então aquele dia ali não foi um sábado, um domingo, uma sexta-feira, nós não sabemos. Então foi no 7º dia, Deus santificou aquele dia. E na lei dos 10 mandamentos está bem claro, 6 dias trabalharás. Então, nesse caso, os judeus trabalham 6 dias. E um sábado é um dia de descanso, onde eles devem reconhecer que Deus foi o Criador dos céus e da terra, né? Nós estamos no Brasil, aqui, quer dizer, se trabalha 6 dias, no domingo a gente folga. Logo, este domingo é o sábado, é um dia de descanso onde os cristãos devem reconhecer que Deus criou o universo por meio da sua palavra. Outros países que nós não sabemos quais são os feriados, onde o Evangelho da Graça está sendo pregado para ele, talvez seja uma segunda-feira, é o 7º dia, que é o dia de descanso, então não estão pecando de maneira alguma. Deixar bem claro aqui, e também não é pelo fato da pessoa guardar um dia que ele está sendo salvo, né, que ele é salvo, né, que dá garantia da salvação dele, porque a salvação está bem claro, está em Jesus Cristo, que nos purificou, que perdoou nossos pecados, né, que o Espírito passou a habitar dentro de nós. Então a salvação está nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, e é pela fé que nós somos salvos. Então que fique bem claro aqui, o sábado, o descanso, não é um dia cronológico, mas o princípio é 6 dias vocês trabalham, o 7º dia de descanso. Então, aí nós vemos o ministério de Jesus. Ele chegou um dia de sábado, que era costume realmente, ele estava em Israel, né? E era o sábado cronológico, assim vamos dizer. Jesus chegou, estava tudo descansando, conforme realmente o dia descanso era um sábado. Então Jesus chegou para os líderes, né? Os líderes, né? E disse: vinde a mim. E os seguidores também dos seus líderes, vamos deixar bem claro: vinde a mim todos vós, que é o novo líder, né? Jesus Cristo como um Salvador. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Parece uma contradição. No dia de sábado,
Jesus fazendo um convite, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Olha, eles estavam descansando, era verdade. Eles estavam descansando dos seus afazeres, né, materialmente falando, mas espiritualmente eles estavam cansados pelos fardos, pelas regras, pela tradição dos líderes religiosos, né, que impunha sobre eles julgo, né, lei, norma, condicionando uma perfeição, uma salvação para ele. Então Jesus se mostra como o líder, como o verdadeiro sábado espiritual para as almas dele. Então, que esta breve reflexão fique bem claro. Existiu problema entre a igreja que estava em Jerusalém e a igreja do gentio, e foi resolvido entre Paulo e Pedro. Chegaram à conclusão que não poderia impor jugo, fardo pesado àqueles que estavam sendo aceitos por Deus, que estavam sendo salvos por Deus. Não era preciso circuncidá-los de maneira alguma, não era preciso estar segundo o ritual, nem os judeus também, porque são três tipos de povos: gentio, judeu e a igreja. O povo de Deus hoje, na dispensação da graça, é a igreja, que é composta de judeu e gentio, e a maneira e o método pelos quais eles devem se dirigir não é segundo as tradições judaicas, de maneira alguma, do Antigo Testamento. Nem os judeus poderão mais viver segundo as tradições judaicas. Foram abolidos certas leis, como são bem claros, quase todas aí foram abolidas. Os 10 mandamentos estão de pé, são espiritual, é a lei moral de Deus, mostrando o que é pecado para o homem. Todos estão debaixo de maldição, mas Jesus Cristo veio para nos libertar da maldição da lei. Que fique bem claro aqui, que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus, que o homem não poderia ser aperfeiçoado pela a exigência da lei. Por isso que o apóstolo São Paulo diz em Romanos capítulo 8, que Jesus Cristo veio em um corpo semelhante ao corpo do pecado, para que ele correspondesse toda a exigência da lei. Então ele foi perfeito, cumpriu toda a lei. Então, através do seu corpo que foi oferecido na cruz do Calvário, ele disse: agora eu posso justificar, perdoar aqueles que vêm a mim, são transgressores da lei de Deus. Eles não podem ser aperfeiçoados pela lei de Deus, mas eu justifico esses transgressores, esses que são pecadores, quando reconhecem os seus pecados. Até uma demonstração bem grande da graça de Deus, quando aquela mulher adúltera foi levada à presença de Jesus. Os líderes religiosos fizeram certo, mostraram a lei de Deus. Pela lei, as tais devem ser apedrejadas. Tu que dizes? Então já digo: o primeiro dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É claro, todos eram transgressores da lei, todos foram embora. Ninguém condenou aquela mulher. Jesus perguntou àquela mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vá em paz. Aí está, nós devemos pregar o evangelho da graça de Deus. E muitos estão pregando aí os 10 mandamentos, muitos estão substituindo o evangelho de Cristo por a guarda do sábado. Aí, querem judaizar os cristãos. Mas o papel da igreja, da verdadeira igreja de Cristo, é pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, quando ele citou, nos disse: ide por todo mundo e pregai a observância da lei de Moisés. Quem não cumprir a lei de Moisés não será salvo. De maneira alguma. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo. Que nós possamos obedecer o líder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregar o evangelho da graça a todos aqueles que estão precisando ouvir e aceitar Jesus Cristo como seu Salvador.